sobre o cérebro, né? E como ele está conformado. Ele está conformado por duas metades que chamamos hemisfério esquerdo e hemisfério direito, para mostrar mais ou menos a imagem dupla. Na verdade, todas as linhas de pensamento e de psicologia, de filosofias e demais conhecimentos, eles estabelecem o que nós chamamos dualidade do pensamento humano. E essa dualidade encarna, então, essas possibilidades cerebrais que nós temos em cima de comandos cerebrais, né? Então, depois nós vamos ver algumas dessas outras dualidades, como o yin e o yang, né? E outros pensamentos que falam sobre a direita, a esquerda, o ato, a ação e a reação. São todas manifestações da realidade que nós vivemos, né? Como situações. Antigamente, a criatividade se baseava em dois aspectos, o ativo e o reativo. Ou seja, o yang, o positivo, e o negativo não é negativo em termos de emoções, como podemos interpretar, sino como passivo, como receptivo, né? Então, a Mater, Maria, isso é matéria, né? Então, a matéria é receptiva, é assim, nós, mulheres, somos passivas sexualmente e ativas são os homens, porque são os injectores da propriedade que vai dar fruto depois dessa relação, certo? Então, essa realidade dupla, nosso cérebro também tem. Então, o lado esquerdo do cérebro é o lado ativo do homem e que está na mulher também. Nós temos a duplicidade, existe tanto no cérebro dos homens como no cérebro das mulheres, certo? Sendo que em nós predominante a energia feminina, menos que a masculina, e no homem a energia feminina da mulher é menos e é mais ativa a energia do homem. Ou seja, a duplicidade existe já em nossa própria órgão, né, que é o cérebro. E são os comandos de nossos atos, verdade? Porque como é que está feito esse hemisfério esquerdo? Controla em forma cruzada, ou seja, o cérebro tem uma energia que tem uma conexão cruzada dos hemisférios cerebrais. O esquerdo, o lado esquerdo do cérebro, controla nosso lado direito do corpo. E vice-versa, sempre que você está com a mão esquerda, se está ativando a energia do lado direito. Então, nosso trabalho de módulos de desenho e de pintura, toda atividade artística sempre é uma ativação da energia criativa. A energia criativa é do lado direito, o hemisfério direito. E já a parte vice-versa, o lado esquerdo, está feito pela mão direita. Ou seja, é o contrário, sempre é o contrário. Então, sabemos que o uso da mão esquerda frequentemente é considerado uma manifestação de nossa energia criativa. No Oriente, antes que o conhecimento nosso se visualizasse este tipo de conhecimento, já existia esse trabalho com a mão esquerda. Esse trabalho com a mão esquerda, ativando as energias criativas, e o hemisfério direito como canal do superior, né? Aquele encontro com o artista interior, tem essa possibilidade de você acessar, pode ser com a mão esquerda diretamente ou com a mão direita, mas ao fazer os truques que nós criamos na nossa metodologia,
estamos ativando da mesma forma o hemisfério direito. Então, muitas vezes me têm perguntado se não trabalhássemos a mão esquerda, nós não estamos ativando o lado direito? Sim, porque nossos exercícios têm essas possibilidades. Essas possibilidades são da inversão. Por que nós invertemos o desenho? Pelo mesmo princípio, que você do outro lado, ao vê-lo do lado crítico é uma coisa, ao vê-lo do lado invertido, você vê outra realidade. Aí você compreende por que nós estamos baseando nossos truques nisso, porque é mais fácil você acessar o lado direito através da metodologia do truquezinho do que usar a mão esquerda, porque você não tem predomínio. Acontece que, às vezes, se você tem o prazer de fazer as coisas diferente, você pode usar. Eu tive uma aluna que fez toda a metodologia nossa, de todos os nossos trabalhos. Ela fazia todo o desenho, todos os desenhos com a mão esquerda. E era uma pessoa já de uns quase 70 anos. E iniciou dessa forma e de uma maneira maravilhosa. Ela fez essa abordagem de quase todos os trabalhos têm sido feitos, até as pinturas, desenhada com a mão esquerda. Para quê? Para desenvolver mais rápido o lado direito. Agora, por que mais rápido? Porque você, como se você usa a mão esquerda, é como se ligasse na tomada o lado direito. O lado criativo não tem essa sutileza aprimorada. Não é o lado criativo, é a mão que não consegue acessar esses detalhes com mais precisão, porque o detalhe e a observação dele vem do outro lado do cérebro, entende? Você faz composições maravilhosas com a mão esquerda. Experimente para você fazer, para quem está fazendo todas estas investigações que a gente está suscitando, que a gente está mencionando, faz como prova. O cérebro dominante aparece quando ele é prioritário nas atividades da vida cotidiana. O normal do ocidental é o uso da mão direita com o hemisfério esquerdo. Contanto que os cientistas do século passado, que não sabiam da existência do cérebro direito, ele era desconhecido. E até mais, se falava que talvez a natureza fosse criado ele para justificar a existência da cabeleira. O cabelo tem que ficar em todo o corpo. Em toda a outra parte, ele tinha essa missão, sustentar o cabelo desse lado. É meio ridículo, mas as pessoas não conheciam, os cientistas da época não conheciam as atividades que foram descobertas no século depois, né? E dessa forma, as atividades prioritárias, por serem dominantes do lado esquerdo, chamam ele de atividades mais importantes. Pelo tanto, o hemisfério é chamado de hemisfério primário pelos cientistas da época. E as atividades que não se entendia muito bem qual raciocínio tinha, por exemplo, atividades criativas e tudo mais, eram secundários. Por isso que o criativo, o mais sutil, o misticismo, tudo mais que acontece hoje em dia normalmente entre nós, na época era considerado como coisa que não tinha muita importância. E por não serem importantes, eles foram classificados de secundário. Ou seja, nosso querido lado direito, ele era dispensável nas atividades do fazer cotidiano das pessoas. Ainda hoje existe isso, mas felizmente está havendo uma modificação nas entranhas das nossas sociedades contemporâneas ocidentais,
aceitando a vinda do conhecimento de Oriente, como já aconteceu. Por exemplo, eu pertencia, agora eu faço na prática, mas está fechado, o Instituto do Autoconhecimento do IDHI, que é seguido o trabalho de Gurdjieff, que foi trazido de Oriente para Ocidente, chamado Quarto Caminho. Esse quarto caminho, o que ele faz? Ele faz mais fácil a compreensão dos conhecimentos superiores, né? Através dessa adaptação do conhecimento oriental. Hoje em dia, ele é aceito e praticado pelos ocidentais com toda sua frescor, com toda a sua suficiência, com toda a sua sabedoria, porque é a tradição que vem do origem, que respeita a ancestralidade do conhecimento. O conhecimento tem pai e mãe, né? Ele é autêntico, e por ser autêntico, ele funciona. A modalidade E pertence ao hemisfério esquerdo e a modalidade D do direito, fácil, né? Então, o esquerdo temos a linguagem verbal. Nossa fala, neste momento, estamos ativando o lado esquerdo. E o lado não verbal, que é o silêncio. Por isso que quando nós trabalhamos o desenho, rapidamente entramos em que sintonia? No silêncio. Por quê? Porque estamos ativando os espaços vazios, que é o primeiro passo da percepção, que é o sentir. Lembremos sempre isso. Nós temos que sentir, mesmo que seja vazio, como se fosse real, como é real. Só que não o vemos com nossos olhos, como nós vemos as figuras que queremos atingir como belos exponentes do desenho ou do trabalho artístico, verdade? Então, o verbal é parte do silêncio, ou seja, o oposto é o silêncio, o lado direito é o silêncio. Simbólico, ele é simbólico, porque quando nós falamos de símbolos, estamos falando do lado esquerdo. Né? Um símbolo, um sinal, são questões do esquerdo, né? Então, nosso cérebro tem coisas concretas. Quais são nossos desenhos simbólicos? Os que nós fazemos entre 3 e 7 anos. Aquela casinha, duas águas, né? Então, são de aquela época. Imagine só. Por que não é da nossa época? Porque não tivemos um processo de compreensão da imagem de forma artística, como é a observação tridimensional, ou seja, de largura, altura e profundidade. Por quê? Porque isso requer a observação longa e profunda de um objeto para que você possa visualizar algo real, o realístico. O realístico é do lado direito. Ou seja, quando você atinge uma solução maravilhosa, isso é estético, isso é lado direito, não é o lado simbólico é aquele esquematismo, certo? Então, a pessoa diz assim, eu não sei desenhar porque eu faço isso. Você não sabe desenhar o certo, o real, o esquema simbólico é o momento dele, de sua lembrança. Isso eu estou explicando isto com mais detalhe, por quê? Porque a maioria das pessoas sentem uma autoestima reduzida na sua identidade, no seu processo criativo. Se você atinge o real com a realidade,
como ela é, você se sente seguro, você diz, era isto que me faltava completar. Não é aquela lembrança, é uma lembrança, ela é válida. Se eu pegar uma folha aqui e pegar um lápis e eu fizer, por exemplo, como é uma mão, eu vou fazer uma luva rapidamente. Porque essa é a lembrança que eu tenho. Mas quando eu vou fazer um desenho real, eu preciso da observação. Agora, se eu já observei, porque eu tive uma educação destacada, coisa que não foi meu caso, mas eu estou falando de muitas pessoas que têm essas possibilidades, que de pequenos aprendem, como nossos filhos têm sido educados nessa percepção. Então, eles melhoraram o nível de compreensão da realidade linear que demanda essa época, dos 3 a 7 anos, e que depois ele acrescenta o complemento, que é a observação longa e profunda do observador para criar o realismo. O segredo está no silêncio e no andar devagar. Aí você cria isso. Então, quando você é adulto, que tem 20 ou 15, ou de 15 para frente, já fazem desenhos, as pessoas que têm tido esse treinamento posterior já ganham essa compreensão. Então, podem fazer de memória, porque já treinaram. Se não tem memória do objeto, fecha os olhos e veja um negócio de uma bicicleta. Se você primeiro observar uma bicicleta e depois fechar os olhos para lembrar, e depois você reprisa, desenha a bicicleta, você vai ver uma coisa completamente desarticulada. Por quê? Porque o treinamento exige uma preparação de seu caudal interpretativo, de sua compreensão das formas, um trabalho formal que não se educa. E essa é a minha preocupação quando eu falo que as crianças têm que ter essa educação. Nossa metodologia já foi colocada nas escolas públicas do Rio de Janeiro, mas é difícil porque não há uma introdução do aspecto educativo geral, federal, que compreenda uma realidade que ainda não está na maioria das pessoas. Entende? E daí o adulto chega à idade adulta em sua compreensão e em sua atenção do lado direito completamente nula. Para a maioria das pessoas, o lado direito do cérebro é o inconsciente. Qual é seu registro? Algumas emoções negativas que explodem no corpo físico, e daí surge a medicina psicossomática, certo? Que explica que a realidade que nós muitas vezes interpretamos ou que nós vivenciamos emocionalmente se consolida no corpo. Por quê? Porque a emoção não tem um centro, como tem o corpo e como tem a mente. A mente tem o cérebro, o corpo tem o físico, o corpo é o físico, e ele está visualizado, mas não está visualizado o centro emocional. O centro emocional, ele se canaliza através do lado direito, ele se veiculiza essa energia por aí, mas na realidade, como centro, ele não tem um centro. Então, ele vai buscar um centro para poder se ancorar. Onde se ancora? No corpo. Como ele não é educado no sentimento, o sentimento que é o positivo, você está ancorado no medo, você está ancorado em tristezas, nas negativas. Essas negativas explodem em uma contrapartida
que se dá no corpo físico, dessa expressão emocional. Então, nós temos o simbólico, já falamos, né? Então, falamos do concreto. Concreto no lado direito é o real que eu falo. É a mesma coisa. Analítico é o esquerdo. O esquerdo, ele gosta de analisar tudo, né? Ele espalha todos os... Isto faz parte com isto. A combinação é do cérebro direito, da mulher. A combinação. A mulher combina tudo. Mas analisar é coisa do homem. É coisa do cérebro masculino, certo? Então, o abstrato, né? O abstrato tem uma característica de, como se diz, a palavra mesmo o indica, é uma abstração. Porque o lado racional, o que é o lado racional? É próprio do lado esquerdo. Mas você não sabe o que é, ele não é um figurativo, o abstrato. O abstrato é em termos de pintura, é uma escolha de pintura, que você trabalha com coisas, com cores e formas somente, isso é um abstrato. Que como nossa realidade é percebida pela criança quando nasce, ele vê formas e cores, somente. Essa mentalidade, essa maneira de interpretar a realidade segue pela vida toda. A realidade nossa é captada por nossos olhos em forma separada, de um lado e do outro, certo? Esse conhecimento, essa informação passa o quiasmo, que se encontra na parte superior de nosso cérebro. Daí em mais, ele é diversificado em duas partes e se constrói uma figura tridimensional aqui na parte da nuca. Essa é a viagem maravilhosa que a imagem faz e que nós não nos damos conta. De aí nasce o abstracionismo. O abstracionismo diz, eita, então o abstracionismo, as coisas não são como nós vemos. Não, você vê como uma criança vê. Por isso eu citei, até fiz uma citação muito rápida, de uma pessoa que, havendo sido cego, ele é operado da sua cegueira, e como não tem treinamento com o figurativo, quando ele é exposto a peligros, como um carro vendo a velocidade em cima dele, ele não se afasta, ele acha engraçado. Ele não imagina que isso pode, porque não tem compreensão, não tem processamento da informação, como teria uma pessoa normal que diz assim, não, isto é perigoso, aquilo não é. Essa capacidade de deslindar não lhe foi permitido pelo processo natural de sua própria existência. Então, ele vê como uma criança. Essa vivência se espera que as pessoas tenham uma percepção de criança. A criança tem raciocínios completamente diferentes aos nossos, né? Inclusive as crianças já mais ou menos crescidas, ela pensa diferente. Eu lembrava quando foi a Guerra das Malvinas, eu estava em Belém do Pará, e havia um jornalista que estava fazendo uma entrevista comigo pelo meu trabalho artístico. E eu, muito consternada pela guerra, comentava com o jornalista. Meu filho, que nesse momento tinha 5 ou 6 anos, ele chegou e falou assim, e como é que os ingleses vão levar as ilhas da Argentina para lá? Me diga se não é um raciocínio completamente lógico e sábio. Mas ele não sabe que existem domínios, poderes, exércitos, de poder. Nada disso. Isso aí é de um processamento das informações que a sociedade
traz para você e que o conhecimento vai lhe aprimorando. Mas o que tem aí? Por isso que eu falo sobre isso. A pureza, a inocência da imagem. A inocência da imagem, que tanto é que o rapaz colocou no jornal no dia seguinte. Colocou como notícia, porque era parte da entrevista e ele era meu filho, aquelas coisas. Né? E são coisas que a criança tem um raciocínio diferente, tem um raciocínio das imagens, não tem um raciocínio da lógica, não é da lógica aristotélica. Tanto é que eu sempre comento também isso. Tinha um amigo que dizia assim: Lídia, eu acho você maravilhosa, mas você não coordena as coisas como nós pensamos. Eu não ia fazer isso nunca, claro. E ele me comprou um livro sobre pensamento aristotélico, com coisa que eu, como teoria, eu conhecia, mas eu que não praticava na minha vida esse pensamento, porque senão não poderia criar. Se eu tivesse uma mente igual a de todo mundo, qual é a representação, como disse meu amigo Portela, um grande poeta, que eu considero uma maravilha, no final do poema que ele dirigiu em homenagem a mim, ao qual agradeço publicamente, ele disse assim, da pureza, de alguma forma, a pureza, ao branco, a nada, dela nasce a arte. Esse é o final dele. Então, a arte nasce daquilo que não é, daquilo que nunca foi visto e que de repente é visto por acaso nas visões de um artista, né? Que é mais difícil ser ver. Por isso que não se pode confundir os trabalhos de aprendizado dos módulos de ensino, não são criações artísticas, são exemplo de criações que a gente usa como veículo para poder ensinar corretamente quais são as formas adequadas neste ou aquele estágio. Mas não é um quadro para ser exposto nas paredes, a não ser quando elas são criadas como expressões artísticas, certo? A escola fez muitas exposições, fez mais de 20, muitas, mas foram mostradas muitas delas como manifestações de expressão de como interpretam os exercícios para criarem imagens adequadas, justas, etc., mas que foram fundadas em cima de um aprendizado. Isso fica claro, tem que ficar claro, porque senão a pessoa se engana, acha que quando faz um exercício de aprendizado, ele tem que fazer, se exige como um artista, e aí vem o engano de pensar que essas coisas não são assim, dessa maneira. Né? Precisa um caminho de treino, de observação, e para poder você selecionar, né? Por exemplo, tem um espanhol, um grande artista espanhol, que agora não lembro o nome, ele fala sobre, ele pinta cavalos, e ele só pinta cavalos. Aí ele falou em um momento determinado, eu sou o cavalo. Ele acreditou, não, ele vivenciou isso. Ou seja, o cavalo é tão ele, que ele é o cavalo, talvez poderia ter sido invertido, né? Falando em inversão, né? Mas você entende o que eu quero dizer? Você chega a mimetizar-se com a criação de tal maneira que a criação é ele mesmo. Quando isso acontece, você tem o estilo pronto. Temporal. No hemisfério esquerdo tem começo, meio e fim. O lado direito não. Se está bem feito um desenho, por exemplo, você começa a desenhar, entra no meio de um tempo que não existe. Existe no relógio, mas não no momento de execução. Falei sobre o racional e o não racional. Né? O não racional já explica. Muita mulher que está como eu, como muitas pessoas,
que no momento de criação você usa outro raciocínio. Não é que você não tenha, se chama heurística. Essas normas de aprendizado do lado direito que ficam sem agregar um contexto expressivo, etc., ou regimentado, isso aí se chama heurística. E as nossas técnicas, poderíamos dizer que tem um viso de raciocínio, sim, porque você tem que organizar essas formas. Essa parte da organização, você convoca o lado esquerdo do cérebro, que ele é chamado para isso, para organizar, para talvez selecionar, sempre, sobretudo as mulheres, e nós vamos ver no cérebro feminino, a mulher usa mais os dois lados do cérebro que o homem. Isso nós comprovamos totalmente nas nossas experiências de ensino, que o homem tem um olhar completamente cercado e a mulher ela é abrangente. Então, o esquerdo é digital, né? E o direito não, o direito é especial, né? Eu me gabo de dizer isso porque eu passei muitos anos lutando contra isto e aquilo e o outro, que parecia para mim uma coisa que não poderia compreender. Pode, você tem seu lado racional também. Então tem que saber juntar em algum momento quais são as propriedades de um e de outro conhecimento. Por isso que é importante conhecer esta questão do cérebro, porque você sabe em que território você está caminhando, né? E daí a existência de que haja atividades que sejam mais apropriadas para o cérebro masculino e mais apropriadas para o cérebro feminino. E que se você convive em ambas realidades, ou seja, tem pessoas com cérebro diferente ao meu, a gente não lutar, porque a luta que a gente cria diminui nossa capacidade de integração e isso diminui a possibilidade de criação, de evolução do processo criativo do homem, propriamente dito, da espécie, do homem que em termos já estou separando, né? Porque a gente fala do homem quando fala de homem e mulher, né? Isso é um costume, é parte de uma programação. E isso também é interessante conhecer. O esquerdo é lógico e o direito é intuitivo. É conhecido como a intuição. Eu tenho uma ideia de que tal coisa vai funcionar ou não vai funcionar como eu estou pensando. Essa é a intuição que está regendo em nós. Mas o lógico, quando é lógico radical, o lógico diz, não, isso vai funcionar assim. Isso é assim, 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 assim. E como você sabe? Eu sei porque já vivi, experimentei alguma coisa parecida com isso. O intuitivo diz, não sei. Lembra do talvez? O talvez é a percepção, é as possibilidades enriquecedoras que nos podem trazer uma imagem e que você se decide por uma outra, por uma opção que você faz, mas que não é uma realidade única. E essa abertura é proveniente da modalidade cerebral direita e não da esquerda, como se pensa. A esquerda pode aí meter o bedelho, mas ele não define nada. Quem define é o que você percebeu. Não, mas eu imaginei, eu associei, eu fiz uma análise como combinatório, ou uma analogia, ou uma metáfora. Estamos falando sempre do direito. E nossa vida está indo nessa direção porque o desconhecido é que é prioritário. Por ser assim, já lo fala Daniel Pink no cérebro do futuro, que é o cérebro direito. Eu não digo que é do futuro, eu digo que é de agora, que já está começando, né? São coisas que você não se explica pelo raciocínio lógico do ser humano.
A gente chama de cartesiano esse pensamento, um pensamento de descarte. Eu penso, logo existo. Mas eu penso todo dia e não por isso estou certa que se existo ou não existo, não depende de meu pensamento, verdade? Então a gente tem que ter um manejo dessa realidade que agora é um paradigma que se está instalando com muita rapidez, pelas necessidades do ser humano de tomar decisões rápidas, de viver rápido, mas tem que refletir lentamente para a abordagem de certas soluções que não são tiradas como pelo raciocínio como se pensava antigamente. As funcionalidades não estão todas acabadas, mas assim, por exemplo, no esquerdo é o linear. Então você que faz quando começa a desenhar, faz linhas, né? Lembro de alguns trabalhos que foram colocados réguas, delimitando os espaços. Não os espaços vazios, sim, os espaços vazios, mas formas que são rítmicas, formas que têm figuras, que têm movimento. Então a régua aí não tem nada a ver. Isso está na cabeça da pessoa que está trabalhando. A pessoa que está trabalhando, naturalmente, usa o lado esquerdo. A modalidade é. Então, quando é usada essa modalidade, é muito coerente, mas está de modalidade errada para enfrentar um trabalho dessa índole, né? E então, nós falamos que não é linear. Linear é começo e fim. E o cérebro direito é holístico. É uma compreensão abrangente a tudo o que existe. O ser em todas as coisas. E as coisas serem no individual, no que parece uma parte. As partes não existem, elas são partes de um todo. Elas existem em função do todo.